Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 8 de março, sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Esse texto, sem dúvida alguma, é um texto que nos surpreende. Como toda a Sagrada Escritura, como mergulhar nos Sagrados Evangelhos, é algo assim, extraordinário. Hoje Jesus aqui, perguntado por um escriba. E vamos lembrar aqui quem eram os escribas, Eram pessoas que eram letradas, conhecedoras da lei, pessoas que falavam mais de um dialeto, mais de um idioma, pessoas de referência. Então, não se trata de qualquer um. E, inclusive, havia ali entre os fariseus, os escribas, mestres da lei, uma dúvida de qual era o primeiro, qual era o maior mandamento. Bom, Jesus aqui responde com toda a clareza. Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2. Se a gente pega os 10 mandamentos e a gente pega os 3 primeiros, e nós vamos ver que eles são basicamente mais teologais porque se referem diretamente a Deus. E todos os demais a lida do ser humano conosco, Honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, mulher do próximo, não roubar, Tudo isso são coisas relacionadas a nós. Os 3 primeiros são relacionados diretamente a Deus. Assim como no Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos são teologais e todos os outros 4 dos 7 pedidos do Pai Nosso são relacionados a nós. Ora, Jesus pega tudo isso e resume em 2. Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui nós temos então o resumo, a gente poderia dizer assim, a receita para que a gente possa entrar na posse da bem-aventurança celeste. Só que aqui nós temos um problema. Quando a gente olha por amar a Deus acima de todas as coisas, e se nós conhecemos um pouquinho do catecismo da nossa igreja, nós vamos ver que esse primeiro mandamento ele é dificílimo de ser cumprido. Porque, por exemplo, quando nós pecamos contra este primeiro mandamento, ora, Jesus diz aqui, o primeiro mandamento é esse: ouve, Israel, o Senhor é o único Deus, não existe outro além dele. Então, quando os filhos de Deus colocam qualquer outra coisa no lugar de Deus, então nós estamos pecando mortalmente. Nós estamos então descumprindo a beleza desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todas as práticas de idolatria, todas as práticas de magia, de feitiçaria, de adivinhação, de esoterismo, de necromancia, de cartomancia, de quiromancia, de sortilégios e práticas supersticiosas, seja elas de qual origem for, desde aquelas que as pessoas pensam que são coisas assim, e aqui eu vou entrar agora numa área bem polêmica mesmo, porque ainda tem muitos irmãos ainda que estão nessa e não aceitam, desde uma simples simpatia, que as pessoas dizem, feita com fé. Olha, desculpa dizer, mas aí não está a fé da igreja, porque o que Deus nos dá é gratuito.
que Deus nos dá é gratuito. Se qualquer prática que a gente faz envolve alguma coisa supersticiosa, então isso não vem de Deus. Veja, isso não é uma fala minha, não é o que eu acho, é aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2116, nos ensina. É o Catecismo que diz, né? Agora eu não me recordo se 1116 ou 2116. Seja um ou seja outro, me fugiu aqui agora. É exatamente isso, né? O Catecismo condena qualquer prática supersticiosa. Superstição, magia, evocação de morto, esoterismo, horóscopo, astrologia, toda essa parte, quando nós recorremos a qualquer uma dessas práticas, nós estamos pecando mortalmente contra o primeiro mandamento. É grave isso. Por quê? Porque ouve Israel, o Senhor é o seu único Deus. Então nós precisamos, veja, se a gente acredita em Deus e se a gente crê em Deus, nós não podemos viver fábulas, superstições, né? Então você pega esse chá maravilhoso, né? Se o chá ele tem propriedades científicas comprovadas pela ciência, que ele nos cura disso, ótimo, beba o chá, né? Agora, você bebe esse chá, dá 3 cambalhotas para trás, enfia não sei o que na bananeira. Ah, meu irmão, me desculpa, minha irmã, né? Isso não é de Deus, isso é superstição. E Deus, ele abomina. Veja, não são palavras minhas, Deuteronômio 18, 9 seguinte, e o Catecismo da Igreja Católica diz que Deus abomina quem se dá a práticas supersticiosas. Ou nós cremos ou nós não cremos. Então qualquer coisa que é oferecido para nós que envolva superstição, que envolva, né? Então você tem essa oração, você tem que passar para 10 pessoas e se quebrar a corrente você vai perder a sua cabeça. Olha, tenha paciência, porque isso é superstição. O que Deus dá é gratuito, né? Deus é Deus, Ele não precisa que a gente recorra a nenhuma dessas práticas. E por que não falar das práticas espíritas, né? Seja de cunho kardecista, seja... Todas as vezes que nós recorremos a qualquer uma dessas práticas, nós estamos pecando gravemente contra o primeiro mandamento. É o Catecismo que diz isso. Depois, o segundo, que são os pecados contra o próximo, né? Que a gente pode pecar por irascibilidade, por ira e por maledicência, né? Então nós pecamos no concupiscível e no irascível. No concupiscível são os pecados da carne, né? Que não só nos manchamos, como manchamos o outro. E nos pecados da ira, que envolve tantas outras realidades, né? Porque a ira é um pecado capital, e como capital, ele é a cabeça, ele é mãe e pai de muitos outros filhos, muitas outras derivações de pecado da ira. E especialmente isso se torna grave quando nós pecamos com o pecado da maledicência, que é fazer algo para a pessoa com intenção de fazer o mal. Isso aí se torna muito mais grave ainda. Ou seja, quando nós queremos o mal da outra pessoa. Isso é um pecado que vem do irascível. E isso é grave. Então são os pecados de maledicência. Então, veja, Jesus diz aqui dois mandamentos. E a gente fala assim, nossa, isso aqui é tão fácil. Não é. Se nós formos analisar, ter Deus, amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Não adorando outros deuses e não servindo a outras realidades, requer de nós muito esforço. E depois, no trato com os irmãos, amar o irmão com amor, caridade, né? É algo muito difícil também, mas Deus nos dá a graça para realizar. Deus não daria mandamentos tão belos se junto com isso Ele não nos desse a graça para que a gente pudesse realizá-los. Então, meus irmãos, diante desse texto do Evangelho, diante desses 2 mandamentos, nós precisamos primeiro examinar a nossa vida. Eu tenho pecado com relação ao primeiro mandamento? Em todas essas coisas que eu falei, por acaso,
eu sou aquele católico ainda que não saio de casa sem ler o meu horóscopo. Isso é pecado, mortal inclusive. O catecismo diz isso, porque isso incorre em prática supersticiosa, é digno de confissão, né? Eu não passo debaixo de uma escada, quando eu vejo um gato preto eu tenho que dar 3 soquinhos na madeira. Tudo isso é superstição. Não saio de casa na sexta-feira 13. Ora, todos os dias são do Senhor, e o Senhor é para todos os dias. Então, examinar, eu tenho pecado contra o primeiro mandamento? E com relação ao meu irmão, como anda o meu relacionamento com os meus irmãos? Seja no concupiscível, seja no irascível. Como eu lido com o meu próximo? Eu amo o meu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo? Eu amo o meu próximo com o amor de Deus, o amor caridade? Tá aí, irmãos, no tempo da quaresma, uma boa reflexão para a gente fazer e a gente fazer um grande exame de consciência. E se você se encontra em alguma dessas misérias, procure a confissão e deixe que o Senhor te lave, nos lave profundamente durante esse período tão fecundo que é o período da quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.